Olá pessoal, estamos aqui hoje na aula de número 6. Hoje a gente vai entrar no universo da duração. Lembra que a gente teve a aula de propriedades do som e a gente tratou esse tema duração, né? O tempo que dura cada nota, seja longo, seja médio, seja curto. Então, hoje a gente vai entrar nesse universo, só que através das figuras rítmicas, né? As figuras que representam a duração de cada nota, ok? A gente viu na aula passada a altura, né? As bolinhas sendo colocadas no espaço ou nas linhas. Então, essas bolinhas agora elas vão ter cara, tá? Elas vão ter cada um tipo de figura que vai representar um tempo. Isso a gente vai entrar nesse universo hoje, ok? Além disso, não só a duração das notas, mas vamos ver também a duração do silêncio, ou seja, cada nota, cada figura rítmica também tem uma representação gráfica do seu tempo de silêncio, ok? As figuras rítmicas, elas são compostas por até 3 elementos: a cabeça, a haste e o colchete, ok? E todas as figuras, as notas musicais, elas são compostas pelo menos com a cabeça, que ela pode ser preenchida ou vazia. Nós vamos discorrer isso melhor daqui a pouco. E algumas possuem a haste e algumas possuem um colchete ou vários colchetes, dependendo da duração da figura, tá ok? Nós vamos discorrer isso daqui a pouquinho. Pessoal, vamos falar agora da figura de maior valor rítmico, ou seja, a figura de maior duração no universo, né, da grafia musical. Essa figura chama-se semibreve, semibreve. Essa primeira onda que você está vendo aqui em cima. Ela é representada apenas pela cabeça da nota, né? Vamos dizer assim, como o Will falou, as composições da nota, ela só tem a cabeça. Popularmente a gente chama ela de bolacha. Então, porque essa nota oca, vamos dizer assim. Então, maior que ela não existe, tá ok? Ela é a figura de maior duração. Depois dela, nós temos a primeira subdivisão, tá? Ou seja, uma divisão simples, simplesmente uma divisão por 2. Nós temos a mínima, que é essa figura que está abaixo, temos duas, tá? A mínima ela é representada por essa bolacha que a gente falou antes, essa cabeça sem pintura, vamos dizer assim, com uma haste, tá? Essa é a mínima. E ela, como eu disse antes, ela tem a duração exatamente a metade da semibreve. Então nós temos uma matemática exata que é a primeira subdivisão. Para cada semibreve temos 2 mínimas, ok? Como havia dito antes, para cada figura musical, né, nós temos a sua pausa, o seu silêncio, né? Na música a gente chama de pausa mesmo, sinal de pausa, tá? Figura rítmica representada. Eu falei da semibreve e a figura rítmica que representa a pausa da semibreve, ou seja, a maior pausa que existe na música, é essa aqui do lado, tá? É esse chapéuzinho para baixo que a gente fala, ok? Né? Popularmente a gente fala, é o chapéuzinho para baixo. Esse é o sinal de pausa da semibreve, tá? Por que eu estou falando isso? É muito importante, na música aparece muito, assim como as notas aparecem para ser tocadas, os sinais de silêncio aparecem muitos para serem representados, não tocar, tá? Isso é muito importante, desde já temos essa compreensão, tá ok? Naquela sequência da subdivisão, vamos falar da mínima, o seu sinal de pausa, tá? Que é representado por esse chapéuzinho para cima. Ele é parecido com o da semibreve, só que é o chapéuzinho para cima da linha. Deu para entender?
Assim como a mínima ela é característica, ela só tem a haste diferente da semibreve, a pausa dela também é representada só apenas pela posição, chapéuzinho para cima, tá? E a pausa tem o mesmo valor da figura. Se a mínima vale metade da semibreve, essa pausa também vale metade da semibreve, ok? Bom, dando sequência nas figuras musicais, agora a gente vai falar da figura que vale metade do valor da mínima. Qual que seria essa? A semínima. Ela é representada por uma figura composta dos seguintes elementos. Ela é feita, como você pode ver aqui, a cabeça pintada, né? Ela toda preenchidinha, fica pretinha, com uma haste, tá? Eu vou também explicar um detalhe sobre a haste. Vamos aproveitar, já que a gente entrou nessas figuras. No pentagrama, quando a gente está utilizando a clave de sol para ficar mais fácil, onde fica a nota Si no pentagrama dentro da clave de sol? Fica na terceira linha, ok? Se a figura estiver para baixo da terceira linha, essa figura ou a mínima ou a semínima que a gente está falando agora, ela vai ficar com a haste para cima, se a bolinha, né, a cabeça da figura estiver para baixo da terceira linha. E se ela estiver para cima da terceira linha, a haste fica para baixo, do lado esquerdo da cabeça, tá ok? E para cima é do lado direito da cabeça, tem esses detalhes também. Tá, agora voltando na duração dela. Ela vai durar metade da figura mínima, e aí depois dela a gente vai ter uma outra figura que chama colcheia. Essa figura ela é representada da seguinte forma: ela é composta da cabeça também preenchida, pintadinha, com a haste e mais um colchetezinho, como você pode ver aqui. Tá? Isso aí significa que é uma figura colcheia e que ela vale metade do valor da figura semínima, tá ok? E vamos falar agora das pausas. Agora vamos falar das respectivas pausas referentes a essas figuras, da semínima e da colcheia. A pausa da semínima a gente costuma chamar do rabinho do macaco, né? Porque parece o rabinho do macaco. Dá uma olhadinha aqui. Então ela é representada dessa maneira e o valor dela é exatamente, o valor de duração dela é exatamente o valor de duração da semínima, ok? É o silêncio. E a próxima figura, que vale metade do valor da pausa da semínima, é a semicolcheia, a pausa da semicolcheia. Dá uma olhadinha aqui, ela é representada como um colchetezinho e uma haste, como se fosse, né? Você tá vendo? Ela não teria a cabeça, né? Então, essa é a forma que a gente escreve ela. Bom, pessoal, agora que a gente falou das 4 primeiras figuras rítmicas e as suas pausas, vamos dizer assim, vamos entender aquela subdivisão que eu falei, eu comecei a falar da semibreve para a mínima, né? Vamos entender com o que o Bill falou, ele falou da semínima e da colcheia. Então, olha nesse gráfico aqui, se nós temos a semibreve lá em cima, de maior duração de todas, na sequência temos a mínima, que vale metade, então para cada semibreve temos 2 semínimas, respectivamente. Nós temos a semínima, que o Bill falou. Para cada mínima, temos 2 semínimas. Tá vendo aqui? Tá vendo ali? Ou seja, para uma semibreve, quantas semínimas você tem? Você tem 4. Então, que nem eu disse, primeira subdivisão, segunda subdivisão. E a colcheia entra já com uma 4ª subdivisão na música, né? Para cada semínima, temos 2 colcheias. Ou seja, para cada mínima temos 4 colcheias. E para cada semibreve, quantas colcheias temos? Já fez a conta aí? Bom, como a gente já viu a colcheia, vamos entrar agora no mundo das figuras que possuem esse colchete, ok?
A colcheia ela vale meio tempo, né? Metade do valor da semínima. E ela já possui aquele colchete. Depois da colcheia, a gente vai ter a semicolcheia, que ela é composta também da cabecinha pintada, mais a haste e 2 colchetes. Essa representa a figura semicolcheia, que ela dura metade da duração da colcheia, tá ok? Depois da semicolcheia, a gente já vai para fusa. É a figura que tem uma duração menor ainda. A fusa ela dura metade do que a semicolcheia dura. E ela é representada da seguinte forma. Ela possui a cabecinha pintada, mais a haste e mais 3 colchetes, certo? Então ela fica dessa forma representada no pentagrama. E a próxima figura que a gente vai ver é a semifusa, que aí a duração dela é bem pequenininha mesmo, ela vale metade do valor da fusa. Então vamos lá, como que ela é escrita? Ela possui a cabeça pintadinha, mais o colchete, mais a haste, e ela é composta por 4 colchetes. Essa é a figura semifusa. Bom, agora vamos ver as pausas das figuras que eu expliquei, ok? Como eu já tinha falado da figura colcheia, né? E a pausa da figura colcheia, ela é representada da seguinte maneira, ela só possui a haste e um colchete, né? Essa da colcheia. Agora, da mesma forma que essas figuras com colchetes, né? Da família das figuras que possuem esse colchete, elas são representadas muito tranquilamente, é fácil de entender. Da mesma forma que a figura da nota musical possui a haste e vai aumentando a quantidade de colchetes conforme vai alterando a figura, as pausas da mesma forma acompanham essa grafia, né? Então, vamos lá. A figura semicolcheia ela é composta de um colchete, a pausa da figura semicolcheia ela é composta por um colchete por uma haste, perdão, e 2 colchetes. A pausa da figura fusa, que é a seguinte, ela é composta da haste mais 3 colchetes. E a pausa da figura semifusa, ela é composta da haste e mais 4 colchetes, ok? E respeitando o mesmo valor de duração que eu expliquei das figuras mesmo, né? Bom, agora que a gente viu todas as figuras rítmicas e as suas respectivas pausas, vamos continuar aquela tabela de comparação que eu fiz agora há pouco, né? Eu fiz a relação da mínima, da mínima com a semibreve. É necessário 2 mínimas para completar uma semibreve e assim por diante. Observe nesse gráfico, né? Nessa árvore, vamos dizer assim, até lá embaixo, né? Então eu falei para vocês até a semínima que era necessário 4 semínimas para uma semibreve. A subdivisão ela vai continuando, né? Então, quantas colcheias é necessário para uma semibreve? 8 colcheias. Olha a quantidade de notas que vai aumentando, tá? Quantas semicolcheias é necessário para uma semibreve? Pô, 16 semicolcheias. Quantas fusas é necessária para uma semibreve, né? Que completam uma semibreve, o tempo de uma semibreve? Nossa, é necessário 32 fusas, 32 notas para uma. Olha só, né? Que subdivisão. E semifusas, quantas então é necessário? São necessárias 64 semifusas. É muita nota para uma só. Então, essa relação é exatamente o que a gente está falando nessa aula, a duração. Vamos supor que uma semibreve dura esse tempo aqui, vai, ó. Fiz 4 tempos, tá? Legal. A mínima duraria 2. Tá, tá. Fiz 2 mínimas, igual tá na árvore aqui. E assim por diante. A semínima duraria 1, porque é necessário 4 semínimas para uma semibreve. Então a semínima nesse tempo ficaria tá, 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 tá. Observe que eu fiz
a sílaba tá para articular a nota, para fazer 4 notas, né? Você entendeu mais ou menos a relação? E assim por diante. A subdivisão da semínima seria a colcheia, então seria necessário 8 colcheias para esse tempo, né? Vamos dizer assim, para essa semibreve. Então, como ficaria? Ficaria tá, 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 8 vezes, ok? E assim por diante. Isso aí. Legal, né? Sentiu qual que é a duração de cada figura, das suas pausas. Agora tem mais um detalhe que a gente vai ter que se atentar também e memorizar isso, né? Tem que assimilar. Além da grafia da figura e além do nome da figura, a gente também tem que assimilar o número equivalente a essa figura, né? Que depois a gente vai estar usando isso para estar definindo o valor de duração de um compasso, que é mais um detalhe que a gente vai entrar. É tudo bem amarrado, né? Uma coisa com a outra. Por isso que é importante você se atentar a esses detalhes já nessa parte do estudo, no início, né? A gente tem que ter os fundamentos bem resolvidos para poder ir resolvendo a teoria, né? Para chegar nos enfins. Então, assim, vamos começar aqui por cima pela semibreve. E o número que representa ela é o número 1, tá? A semibreve e a pausa, ela é representada pelo número 1. Na sequência, da mesma forma que você subdivide, esse é o raciocínio para dar os números às figuras. A figura mínima, ela é a figura de número 2. Por quê? Porque ela vale ela vale metade do tempo da figura semibreve, né? Da figura anterior. Então sempre vai vindo nessa conta, nessa proporção. Depois da figura mínima, a gente vai ter a figura semínima. O número correspondente a ela é o número 4. Por quê? Você precisa de 4 semínimas para uma semibreve. Depois a gente vai ter a colcheia. A colcheia, ela é de número 8. Por quê? A gente precisa de 8 colcheias para uma semibreve. Depois a gente vai ter a semicolcheia. A semicolcheia, a gente precisa de 16 semicolcheias para uma semibreve. Então o número correspondente a semicolcheias é 16. Depois a gente vai ter a fusa. O número correspondente da fusa é 32, ok? Então, porque a gente precisa de 32 fusas para uma semibreve. E depois a gente vai ter a semifusa, que é a figura mais curtinha que a gente viu até agora, né? E como a gente tinha falado, que ela precisa de 64 semifusas para completar o tempo da semibreve. Então é a figura de número 64, ok? Então fique atento nisso e memorize, tá? Porque a partir de agora a gente vai precisar desses dados também. Pessoal, vamos observar de uma maneira diferente a árvore mostrada anteriormente, só que agora através de um formato popularmente conhecido como pizza, tá? A subdivisão da pizza. Vamos fazer essa relação das figuras musicais e as suas subdivisões, só que nesse formato de pizza, ok? Observamos na primeira pizza. Dentro dela temos uma semibreve. A semibreve representa a pizza inteira, ok? Na segunda pizza já temos a subdivisão dela, a primeira subdivisão que foi falada, foi dividida em 2. Então as notas que representam essa subdivisão é a mínima, lembram? 2 mínimas para uma semibreve. Na sequência, a subdivisão das mínimas. Temos 4 semínimas. A pizza foi dividida em 4, ok? Fazendo a relação sempre com a semibreve, que é a nota de maior valor. Na sequência, a pizza foi dividida em 8, né? Temos 8 colcheias para uma pizza, ou seja, uma semibreve, 8 pedaços de pizza. E, para finalizar este exemplo, nós temos a subdivisão de 16 pedaços de pizza, que seria a subdivisão da
semicolcheia. Observem que são 16 pedaços de pizzas para uma semibreve, ok? Bom, pessoal, nós vamos falar sobre compasso agora, tá? O que seria o compasso na música, né? Muito se fala de compasso no sentido, nossa, essa pessoa tem compasso, sabe? O compasso ele está ligado ao ritmo da música. Por isso que se fala que essa pessoa tem compasso quando ela dança, né? Os mais antigos costumam falar bastante isso, porque antigamente se tinha muita música na escola, então se usava muito o termo musical no popular. Então vamos lá, vamos pensar que uma música ela tem começo, meio e fim, toda música tem, né? E graficamente, né, a gente precisa representar esse começo, meio e fim na partitura, a gente precisa entender, né? Então, para isso foi inventado o compasso. O compasso nada mais é do que uma subdivisão rítmica, tá? Dividindo a música em células, em pequenas células, para podermos entender graficamente, tá? Vamos pensar que toda música tem um padrão rítmico, tá? Isso, quando eu falo isso, é tipo um samba, um reggae, um bolero, enfim, uma valsa, qualquer padrão rítmico, tá? Esses padrões rítmicos são chamados de células, né? E cada célula é representada dentro de um compasso, né? E tudo que a gente está falando de figuras musicais até agora, da semibreve, da mínima, da semínima, colcheia, semicolcheia e assim por diante, elas estão totalmente ligadas ao compasso. Por quê? Porque o compasso, ele que vai definir o valor de cada nota, quanto cada figura rítmica vale dentro de tal compasso, tá? Isso chama-se fórmula de compasso, tá? É uma matéria que a gente vai ver na próxima aula, vamos ver, sim, mais, vamos entrar dentro mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho para a gente poder entender mais as figuras rítmicas, tá? Então é o seguinte, nós vamos falar agora sobre a primeira fórmula de compasso e a mais fácil, vamos dizer assim, a mais comum de assimilar, que é a fórmula de compasso 4x4. Bom, graficamente, como que a gente representa essa divisão, essa subdivisão das células, né? Que o Kiko falou, os compassos. É bem simples. O pentagrama ele é escrito na forma horizontal, né? Na posição horizontal. Ele sempre vem assim, as linhas. O compasso, ele sempre é escrito dessa maneira. Ele corta, né? Ele vem da forma vertical e é um risco, né? Uma linha que corta o pentagrama. Então, o início do compasso é essa linha do lado esquerdo e o final do compasso é a linha do lado direito. Aí aqui dentro você tem o conteúdo desse compasso. Bom, pessoal, vamos falar agora então dessa fórmula de compasso chamada 4x4, né? Que eu falei que é uma fórmula de compasso simples, né? E simples, quando a gente fala uma fórmula de compasso simples, ela tem esse nome mesmo, é uma fórmula de compasso simples. E ela é simples da gente assimilar também, ok? Então o que acontece? A fórmula de compasso é representada por dois números, né? Vamos falar assim, o número de cima e o número de baixo, tá? 4/4, ok? Tipo uma fração, como se fosse a grafia de uma fração, né? O número de cima, ele representa a quantidade de tempos que nós temos dentro de cada compasso, tá? Então, nós estamos falando de 4x4, temos 4 tempos dentro de cada compasso. Lembra que o Bill falou que na subdivisão dos compassos, do risquinho vertical, tem um compasso, depois outro compasso, depois... Então seria assim, esses 4 tempos seria 1, 2, 3, 4. Repete, 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Esse é uma subdivisão, aquilo que eu estava falando, tá? O BPM é outra coisa, tá? O BPM é a batida por minuto, o tempo, a velocidade é outra coisa, a gente vai falar isso depois. E o número de baixo, ele representa qual figura que vai valer um tempo, vamos dizer assim, tá? No caso, a gente
o Bill falou sobre os números que representam as figuras, tá? Lembram lá? A semibreve é representada pelo número 1, a mínima pelo número 2, né? E a semínima pelo número 4. Chegamos lá. 4 tempos em cima, 4 tempos no compasso, por 4. Quem que representa o número 4? A semínima. Então, o que significa? Que cada tempo será representado por uma semínima. Deu para entender? Ou seja, dentro de um compasso de 4 tempos, conseguimos pôr 4 semínimas. Ou 2 mínimas? Sim. Ou uma semibreve apenas? Sim. Ou 8 colcheias? Sim. O importante é sabermos que não podemos passar de 4 tempos, sabe? A soma das figuras não podem ultrapassar os 4 tempos. Se você passa os 4 tempos, você pula para o outro compasso, começa tudo de novo. E aí entra outro tipo de grafia, que chama-se ligadura, e a gente vai ver isso também, ok? Bom, vamos falar de um recurso para quando a figura rítmica que a gente precisa usar, né? A gente quer determinar que aquela nota dura um determinado valor. Porém, se não cabe no compasso, a gente vai ter que dividir essa nota, mas colocando um sinal para o instrumentista ou músico ele interpretar a nota mesmo ultrapassando o valor do compasso. A gente utiliza uma ligadura de valor, ok? Por que ligadura de valor? Porque ela determina o valor da nota, quanto tempo vai durar. Porque também existe um outro tipo de ligadura, que é a ligadura de expressão, que nós vamos falar isso mais para frente. Repare que a ligadura de valor, ela funciona da seguinte maneira, ela é escrita da seguinte maneira, ela parte da cabeça da nota até a cabeça da outra nota, tá ok? E não pela haste, mas sim pela cabeça, da forma que está escrito aqui. Então a gente interpreta essa nota utilizando o valor da primeira figura que está, mais o valor da próxima figura. A gente soma esses dois valores e a nota soa todo esse tempo.
Bom, pessoal, também existe outro recurso, né, na grafia musical para aumentar as figuras, para aumentar o valor das figuras rítmicas, né? Todas essas figuras que a gente viu até então. O Bill falou da ligadura, né? Que existe a ligadura quando passa de um compasso para o outro, quando a gente precisa que a nota passe de um compasso para o outro. E existe o ponto de aumento, que geralmente se usa dentro do compasso, tá? O que seria o ponto de aumento? Vocês estão vendo aqui do lado. Ponto de aumento é um pontinho que se põe do lado da nota, né? Na frente da nota, vamos dizer assim, que a música sempre para frente, que aumenta metade do valor da nota, tá? Metade do seu valor. Por exemplo, se a gente tem uma mínima que num compasso 4x4 ela vale 2 tempos, tá? Se a gente põe um ponto de aumento, essa mínima passa a valer 3 tempos, né? Porque metade de 2 é 1. Então você soma 2 da mínima mais 1 do ponto de aumento, nós temos uma nota com 3 tempos, por exemplo. Tá? Isso num compasso 4x4, quando a gente entrar em fórmulas de compasso, a gente vai entender melhor essa subdivisão, o valor de cada figura, né? De acordo com a fórmula de compasso. Um outro exemplo, se nós temos uma semínima que num compasso 4x4 vale 1 tempo, e a gente vê tem um ponto de aumento, vê esse ponto de aumento na semínima, a gente tem que somar metade do valor dessa semínima. Qual a metade do valor dessa semínima? É uma colcheia. Então, se ela está valendo 1, a colcheia vale meio. Então, essa nota vai ter 1 tempo e meio. Ok? A gente, conforme vai entrando no universo da partitura, da leitura, se exercitando, a gente vai entendendo melhor isso. E assim vamos para frente, ok?